Vamos começar com uma cena. Tenta imaginar aquela pessoa super estudada, sabe? Que tem um respeito imenso pela fé, pelos textos sagrados, mas que ao mesmo tempo é apaixonada por filosofia, por ciência. Alguém que lê de tudo. Exato. E um dia, essa pessoa trava. Simplesmente para. Porque as verdades da razão, da lógica, parecem bater de frente com o sentido literal das escrituras. E aí? Como é que se concilia isso? É uma crise, né? É um nó na cabeça e no espírito. E esse nó, olha, é exatamente o ponto de partida da nossa conversa hoje. Foi isso que motivou, lá no século XII, um filósofo e médico judeu brilhante, Maimônides, a escrever o Guia dos Perplexos. Ele não estava escrevendo para qualquer um, então? De jeito nenhum. Ele estava escrevendo especificamente para essa pessoa, a que está com esse nó na cabeça, a pessoa perplexa. Perfeito. E esse é o nosso mergulho de hoje. A gente vai explorar a missão desse guia e, principalmente, dissecar o seu primeiríssimo capítulo. É ali que Maimônides já mostra um método dele, né? Exato. É ali que ele começa a nos ensinar como resolver essa tensão que parece uma escolha impossível entre fé e razão. Ok, vamos lá. Para quem exatamente Maimônides está falando? Pelo tom dele, fica claro que não é um livro para qualquer um. É um público muito específico. Ele mesmo diz isso. O guia não serve para o ignorante, para quem nunca nem parou para pensar nessas questões. Certo. E também não é para o filósofo já convicto, que já decidiu que a religião não faz sentido para ele e seguiu em frente. Então é para quem está no meio do caminho? Exatamente, no meio, no fogo cruzado. É a pessoa que, nas palavras dele, é fiel à Torá, conhece as leis, mas que, ao mesmo tempo, estudou as ciências dos filósofos. E aí essa pessoa se depara com uma aparente contradição. Isso, ela se sente atraída pela razão, pela lógica, e de repente olha para o texto sagrado e o sentido literal parece problemático. E isso não é só um quebra-cabeça, é algo que dói. Ele descreve como um constante sofrimento no coração, uma grande perplexidade. É uma angústia, a pessoa fica travada. Ou ela segue a razão e sente que está abandonando a fé, ou se apega ao literal e se sente, sei lá, deixando a inteligência de lado. É um beco sem saída. Um aparente beco sem saída. E Maimônides escreve para mostrar que existe uma terceira via. Uma que não exige o sacrifício de nada, nem da fé, nem do intelecto. Faz todo sentido. Mas então, como ele planeja fazer isso? Qual é o plano de ação do guia? Ele estabelece 2 objetivos principais. O primeiro é quase técnico. É sobre linguagem. Ele quer explicar o verdadeiro significado de certos termos-chave da Bíblia. Termos que são mal interpretados. Exato. Ele diz que muitas palavras são homônimas, ou seja, têm vários significados. Ou são metáforas. O problema é que a leitura literal leva a conclusões absurdas sobre a natureza de Deus. E qual seria o principal exemplo de uma ideia absurda que vem daí? A principal de todas, a raiz de muitas outras, é a ideia de que Deus tem um corpo. Ah, sim. Que Deus tem forma humana, rosto, mãos, que se senta num trono. Para quem estudou um mínimo de filosofia, um ser perfeito e infinito ter um corpo físico é uma contradição total. Entendi. E o segundo objetivo? É uma continuação. Esclarecer as alegorias mais obscuras dos profetas. Aquelas que não vêm com uma placa piscando, isto é uma metáfora, sabe? Para o leitor estudado, ler aquilo ao pé da letra causa um curto-circuito. Então, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O guia não é um livro de dogmas. É, na verdade, um manual de instruções sobre como ler. Perfeito. É isso. Ele está ensinando um método para decodificar o texto. Para encontrar a filosofia por baixo da camada literal. Exatamente. Mas esse método dele tem algo curioso. Ele avisa que não vai entregar tudo de bandeja. Diz que as verdades vão estar espalhadas e misturadas. Por que tanto mistério? Se a ideia é ajudar, por que não ser direto? O que é fascinante é que ele está lidando com o que a tradição chama de segredos da Torá. Segredos da Torá. Isso. Assuntos muito profundos como a metafísica, a natureza de Deus, ou a física, a criação do universo. Ele acredita que esses temas não devem ser expostos abertamente para todo mundo. Peraí, essa ideia de esconder o conhecimento do povo simples não soa um pouco
Elitista? É uma crítica que pode ser feita, claro, mas na visão dele não é elitismo, é responsabilidade. Responsabilidade. Como assim? O perigo para ele é a má interpretação. É como, sei lá, dar um livro de física quântica para uma criança. Ela não vai entender e pode tirar conclusões totalmente erradas. Entendi. A pessoa não tem as ferramentas ainda. Exato. Para Maimônides, a teologia profunda é assim. Sem a preparação filosófica certa, a pessoa pode ouvir essas ideias e, em vez de se aprofundar, pode se desviar, perder a fé por não entender a nuance. É uma questão de pedagogia, então. Exatamente essa lógica. Ele até cita um salmo: o segredo do eterno é para aqueles que o temem. O temor aqui é essa reverência, essa preparação intelectual. Por isso, o guia é uma jornada. Ele espalha as pistas e cabe ao leitor ir conectando os pontos. Certo. A teoria é essa. E na prática? Vamos para o nosso foco. O capítulo 1. Como ele começa a aplicar esse método? Ele vai direto na jugular. Pega um dos versículos mais famosos e, ao mesmo tempo, mais problemáticos da Bíblia. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa mesma. O problema todo está em duas palavras hebraicas: Selem, imagem, e Demut, semelhança. E para o leitor comum, imagem e semelhança soa muito físico. A conclusão quase automática é: se a gente foi feito à imagem de Deus, ele deve se parecer conosco. Exatamente. Uma figura, um contorno, é a base daquela ideia do Deus de barba branca no céu. E qual o problema filosófico disso? O maior de todos, a corporeidade de Deus. Se Deus tem um corpo, ele é finito, ocupa espaço, está sujeito a mudanças. Tudo que a filosofia define como imperfeição. E para o nosso leitor perplexo que estudou isso, essa contradição é insuportável. Certo, o cenário está montado. De um lado, um versículo central, do outro, um problema filosófico gigante. Como Maimônides resolve? É aqui que a gente vê a genialidade dele. Ele não descarta o versículo, ele o aprofunda. Ele age como um detetive e redefine o termo-chave, tselem, a imagem. O que ele diz que tselem significa, então? Ele argumenta, usando a própria Bíblia como prova, que tselem raramente significa a forma física, o contorno. O significado principal, mais profundo, é a forma específica de algo, sua realidade essencial. A essência, não a aparência. Isso, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. E qual seria, então, a realidade essencial do ser humano? O que nos define? É a pergunta que ele responde. O que nos distingue de todos os outros seres na Terra é a percepção intelectual. É nossa capacidade de raciocinar, de formar conceitos abstratos. O intelecto? O intelecto. A alma racional. E aí vem a conclusão dele. A imagem de Deus, tselem, no ser humano, não é o corpo, é o intelecto. Uau! Isso muda tudo. Quer dizer que toda base para imaginar um Deus com forma humana, que vem dessa frase, é um erro de leitura. Segundo Maimônides, é um erro de leitura. Ele não está só corrigindo um detalhe. Ele está redefinindo a natureza da conexão entre o humano e o divino. O ponto de contato não é físico, é intelectual. Puramente intelectual. Ele vira a interpretação de ponta cabeça. Ou melhor, ele a coloca de pé. A nossa semelhança com Deus não está na aparência, mas na capacidade de pensar. E isso não é uma opinião dele, ele argumenta com base no próprio texto. Sim, ele constrói o caso camada por camada. Ele mostra que a leitura literal é, na verdade, a mais superficial, não a mais fiel. Então o que ele faz é libertar o texto. A leitura literal estava aprisionando o versículo numa ideia menor, e a leitura filosófica revela uma verdade muito mais profunda sobre o nosso potencial. Perfeito. Ele resolve a perplexidade não negando o texto, mas elevando o seu significado. A razão que parecia inimiga vira a ferramenta para revelar a profundidade da fé. Ok. A análise do capítulo é brilhante. Mas por que começar por aqui? De todos os problemas possíveis, por que ele escolheu essa única palavra tselem para ser a porta de entrada da obra? Não foi uma escolha aleatória, de jeito nenhum.
Esse primeiro capítulo é um microcosmo de todo o projeto do Guia dos Perplexos. É a tese dele inteira em miniatura. É como o trailer de um filme, que já mostra o tema principal. Exatamente. Pensa bem, ele pega o versículo que é a fonte do maior problema popular, a de que Deus tem um corpo. Essa crença é a mãe de muitas outras confusões. Certo. E logo de cara, no primeiro capítulo ele resolve isso, de forma elegante, usando as ferramentas que ele quer ensinar para o leitor: a lógica, a análise do texto, a filosofia. Ele está basicamente dizendo para o leitor perplexo: olha aqui o que eu fiz, viu? Esse conflito que te atormenta não é real. Isso, não é entre fé e razão, é entre uma leitura preguiçosa, literal, e uma leitura atenta, intelectual. A solução não é jogar um dos dois fora, mas usar a razão para interpretar a fé corretamente. Exato, ele entrega a chave mestra logo de cara. Ele mostra que é possível. Depois dessa demonstração, o leitor pode seguir a jornada confiando que existe um caminho. É a prova de que a jornada vale a pena. Então, recapitulando o nosso mergulho, o Guia dos Perplexos é uma obra cirúrgica pensada para o crente que estudou, ama a razão e se vê paralisado. E a solução de Maimônides não é uma lista de respostas, é um método. Um método de leitura profunda, que busca o significado filosófico sobre a superfície literal. E o primeiro capítulo é a demonstração perfeita. Ao redefinir a imagem de Deus como o intelecto humano, ele não só resolve um problema teológico enorme. Ele também estabelece a regra